Bom dia. Mais uma vez estou aqui para apresentar a vocês a evolução, a tecnologia da Huawei voltada agora para data center 100% integrado em racks, onde você não precisa mais painel elétrico externo, ar-condicionado externo, tudo isso está dentro de racks, tudo 100% integrado. Quais são essas soluções? Hoje eu vou começar com um foco maior sobre a nova solução, o Fusion Model 500. Ela é uma solução da Huawei inteligente. A Huawei hoje tem várias soluções inteligentes integradas, começando aí com o Edge Computing, né? o Edge Cloud, de pequenas empresas, onde você precisa só ter um rackzinho com todos os seus ativos de TI, amplificando isso para uma solução até 15 racks, ampliando isso para soluções de 100, 200, 300, 10 mil racks, soluções de data center integrados em container de 40 pés, ou soluções de data center integrados que chegam a um prédio de 5 andares, que aguenta 9 graus na escala Richter, completamente modulares. E todas essas soluções têm a capacidade de serem gerenciadas em única tela e tem todos os ativos internos montados pela Huawei, incorporados a essa solução. Eu coloquei esses slides só para vocês entenderem o porquê do Fusion, né, no nome das soluções da Huawei. Porque a Huawei faz uma fusão de todas as tecnologias dela, tanto da parte de energia, como da parte de cooling, de arrefecimento, como uma parte de racks, em um único equipamento que se determinou como Fusion Model. E nesse equipamento você tem tudo que o seu data center precisa, já montado, integrado e gerenciado. Por que isso? Quando você vai fazer, desde um pequeno data center de médio porte, você tem algumas questões que têm que ser levadas em consideração. Né? A complexidade de fazer essa montagem, quantas pessoas você vai precisar fazer essa montagem, todos os projetos que você vai precisar fazer, elétricos, mecânicos, os procedimentos de segurança. Né? Então, a Huawei, pensando nisso, ela focou em 3 pontos importantes: simplicidade, eficiência e confiabilidade. Como, Marco? Simples. Fazendo um desenho 100% modular e escalável, de rápida implementação, onde você pode ter o seu data center montado, operando em menos tempo, em muito menos tempo. Colocou a inteligência artificial dentro dos seus equipamentos, dentro do UPS, dentro do ar-condicionado, dentro do sistema de gestão, para diminuir os seus custos de manutenção, para você ter cada vez isso mais digitalizado. A Huawei hoje já tem um robô que faz gerenciamento do seu data center. Já dentro do seu próprio software de monitoramento, consegue fazer toda a verificação do seu data center. Ele já faz CFD, já faz termografia, já indica para você as principais constantes de necessidade do seu data center, desde o pequenininho de um rack até um mega data center. Os algoritmos de inteligência artificial podem promover até uma redução de 15% no consumo energético de uma parte importante do data center, que é a climatização, que hoje em dia é o principal vilão de um data center quando se fala em economia de energia. Com a solução Smart-Li, que nós já tivemos um webinar sobre isso, voltado com UPS modulares, você pode ter uma redução, dependendo da condição de operação da solução, de 70% em área útil. Outro ponto, confiabilidade. Você precisa comprar uma solução que seja confiável, que você possa ter completo controle dessa solução. Então, em todas as soluções da Huawei, desde essa pequenininha de um rack até as maiores, você consegue gerenciar tudo. Você consegue gerenciar disjuntor, UPS, comunicação, banco de baterias, ar-condicionado, controle de acesso, câmeras, em uma única solução que já vem integrada dentro do rack da Huawei. Detecção de vazamentos de suas máquinas, por exemplo, de expansão direta. A Huawei consegue saber se tem um vazamento na tubulação de gás. E
começando essa evolução aí, desde os pequenos data centers, pensando nesse mundo que está evoluindo aí para um 5G, maior transmissão de dados, cada vez menos equipamentos, mas com maior capacidade, maior consumo energético dentro de escritórios, empresas, pequenas lojas, a Huawei evoluiu o Fusion Model 500, que antigamente era um rack que vinha com bateria, gerenciamento, temperatura, umidade, câmera, controle de acesso, UPS, bateria e painel elétrico integrado, para uma solução agora que vem com sistema de ar-condicionado dentro. E quando a Huawei foi fazer o desenvolvimento desse equipamento, o que ela pensou? Eu tenho dois tipos de clientes que vão utilizar somente um rack. Um cliente, ele vai ter condição e espaço físico para eu colocar uma máquina de ar onde eu preciso uma condensadora, que é aquela parte do ar-condicionado que fica na área externa para trocar o calor. Então ela fez um FM500 que tem essa condensadora. Só que você tem um outro problema, que são aquelas empresas, às vezes em prédios, edifícios, aonde você não consegue instalar uma condensadora, porque é um prédio mais antigo, que ainda não foi projetado para isso, ou tem um ar-condicionado central, onde não tem a capacidade de colocar uma condensadora próxima. Então ela também desenvolveu esse mesmo rack, com ar-condicionado, bateria, que você não precisa da máquina externa. A máquina interna já tem essa capacidade. Então, é uma solução onde você só precisa ligar a energia elétrica. E aí, colocando seus ativos de TI, fazendo toda a montagem, em 4 horas você tem o seu micro data center operando com uma solução 100% gerenciável. Então, essa solução ela é completamente fechada, enclausurada, já vem com tudo que você precisa para o seu micro data center operar com completa confiança, com completa estabilidade. E, para entender um pouco melhor essa solução, vamos falar um pouco mais do que ela tem lá dentro. Então, ela tem um controlador do data center, ou seja, é um equipamento ali de um U que está instalado lá dentro, que é capaz de gerenciar o UPS, as baterias, se o cliente desejar, vão ser de lítio. Essa configuração que eu apresento é onde você tem a máquina condensadora, a máquina de ar-condicionado com a unidade externa. Então, você vai ter 27 U's de espaço disponível nesse rack, colocando a máquina de ar, colocando o equipamento que faz gerenciamento de tudo, colocando o painel elétrico do seu data center. Ou seja, você não precisa colocar um painel elétrico que vai ter uma saída para a máquina de ar-condicionado, um painel elétrico que tem a saída para um split, normalmente, que é o que acontece, né? E depois desse painel fazer outras ligações para alimentar os equipamentos. Não, o painel elétrico está ali. Você sai lá do disjuntor principal que vem de um gerador, de um quadro de gerador, já alimenta o rack. Então, nessa solução, você já tem o painel elétrico, que é gerenciado também por essa controladora. Essa solução já vem também com combate a incêndio integrado dentro do rack. E ela é 100% fechada. E ela vem também com uma tela touch para você fazer o gerenciamento de tudo isso. E essa tela touch, fazer o gerenciamento, ela tem acesso a toda a operação e a abertura das portas desse rack, você não precisa usar chave. Por quê? Ele já vem com reconhecimento facial para fazer a abertura das portas. Um outro ponto muito importante. Quando a gente fala de potência, nós estamos falando aí de um UPS de 6 kVA, que ele pode chegar a essa potência, mas o ar-condicionado é um ar-condicionado de 3,5 kW. Então, a carga ideal, tá, seriam 3,5 kW de carga de TI. Tá? Isso tirando... Tá? Já o UPS, a bateria, sistema de incêndio, de gerenciamento que está lá dentro. Ou seja, é a carga efetiva, tá? De TI que você pode instalar lá dentro. Ok? E com a bateria de lítio da Huawei, para 3 kW, você vai ter 1 hora de autonomia. Ou seja, em uma solução de um rack,
você tem 1 hora de autonomia de baterias. Com a bateria de lítio da Huawei, que nós já vimos, que não pega fogo, 100% gerenciável, que você tem todo o controle do que está acontecendo nessa gaveta de baterias. Já a solução sem condensadora, por não ter a condensadora externa, a máquina de ar é um pouco maior. Mas toda a parte de controle, gestão, UPS, combate a incêndio e bateria de lítio também está integrada nesse rack. O que vai acontecer é que você vai ter menos espaço físico para colocar equipamento de TI. São 22 US. Mas, para uma solução de micro data center, 22 US são suficientes para colocar nessa condição de micro data center, de edge computing, todos os equipamentos necessários para essa operação. Lógico, eu estou pensando na maior parte dos equipamentos sendo soluções da Huawei, que tem menor tamanho, que tem um certo consumo de energia e que nós já vimos várias configurações em montagens, em testes da Huawei, que podem fornecer uma solução de edge computing eficaz, rápida e integrada aos nossos clientes. E essa solução também 100% gerenciável. E nessa solução, onde você não tem a condensadora externa, você pode ver também que o rack tem uma profundidade menor, é uma solução que você pode colocar dentro do seu escritório, o nível de ruído é muito baixo, o que você vai precisar realmente é um disjuntor para alimentar essa solução e ela vai estar rodando sem uma necessidade de muito tempo de execução de obra, sem a necessidade de um projeto muito mais detalhado. Por quê? Todo o projeto já foi feito pela Huawei, toda a parte elétrica, toda a parte de combate a incêndio, toda a parte mecânica, tudo já foi montado, desenhado e preparado pela Huawei. E você recebe isso pronto, já montado, com todos os esquemas feitos pela Huawei. Gerenciamento, controle, tudo pronto para a operação. Basta você conectar por Wi-Fi, pela sua web, a solução, você vai conseguir gerenciar tudo. Lembrando que você pode hoje, com os softwares da Huawei, não só gerenciar a sua parte de infraestrutura, o UPS, o ar-condicionado, a bateria de lítio, os disjuntores, mas você pode gerenciar também os ativos de TI. Então você pode ter um único software capaz de gerenciar todo o seu data center, onde você vai ter o controle de tudo, daquele rackzinho de infraestrutura, que hoje em muitas empresas é uma certa dor de cabeça. Você precisa de um cara com um pouco mais de conhecimento para mexer no UPS, para mexer no ar, para mexer num painel elétrico, para mexer no segmento de TI. Com essa solução da Huawei, que é 100% desenvolvida pela Huawei, montada pela Huawei, testada em fábrica antes de ir para o seu local de instalação definitivo, você consegue, com uma pessoa de TI, fazer toda a gestão do seu data center sem ter dor de cabeça. Por quê? Com a inteligência artificial da Huawei embarcada, o próprio equipamento te fala qual é a falha, o que originou a falha, como corrigir a falha. Outro ponto é, essa solução, além dos equipamentos que você pode colocar, switch, security gateway, servidor, storage, vídeo de gravação para sua empresa, controlando as câmeras, tudo integrado. Lógico que são todas soluções da Huawei. Você pode montar tudo isso dentro de um rack, alimentar tudo isso de forma segura, sem ter problemas, e gerenciar tudo isso de forma segura. Então você pode colocar as câmeras do seu escritório sendo alimentadas por essa solução, com uma autonomia adequada, tendo completa segurança, e tudo montado em um rack só, que pode estar no seu escritório, numa pequena salinha com baixíssima metragem, tendo economia de energia, porque você não vai precisar de um equipamento de conforto que não é ideal para controlar isso, gerando mais ar do que precisaria, e sim com equipamento de precisão instalado dentro do seu rack, com gerenciamento 100% remoto por cabo ou sem cabo. E numa tela única, gerenciamento único, você não vai ter um monte de software para gerenciar aquele seu data center, ou às vezes, empresa XYZ para fazer o controle. Está tudo ali integrado, montado e testado antes de sair da fábrica.
Outra vantagem é que, além dos 3,5 kW de UPS, você pode ter 1,5 kW para equipamentos CC, que são câmeras, por exemplo, de vídeo, você pode conectar lá. Tá? Quando a gente fala de qualidade de energia, então o UPS que vem dentro da solução foi projetado para ter altíssima eficiência, altíssima qualidade. Tanto que a solução de UPS empregada pela Huawei nessa solução foi o primeiro UPS a receber o selo da Huawei, tá, de eficiência em energia verificada. Outra vantagem da solução de UPS da Huawei é o range de operação, tanto de frequência como de tensão de entrada. Ou seja, você tem uma solução, por exemplo, 220 volts da Huawei, que se você tiver 110 volts nesse equipamento, como mostrado na tela, ele vai continuar operando online. Se você tiver 280 volts, ele vai continuar operando online. E aqui no Brasil, que às vezes você tem uma grande variação, flutuação de tensão que chega na sua empresa, isso garante que você use menos a sua bateria, porque ele está mais tempo online. Ou seja, mesmo que eu tenha 110 por uma tensão 220, ele está online fornecendo 220. Se ela passar dos limites, chegar a 250, ele vai continuar online, aumentando dessa forma a vida útil do seu banco de baterias. Então, quando eu falava para vocês lá de 10, 15 anos, às vezes a sua bateria de lítio pode durar até mais que em 15 anos. Por quê? Eu vou ter menos ciclagem, eu vou ter menos utilização da bateria de lítio para a solução, porque o teu range de operação de tensão e frequência de 46 Hz a 64 Hz permite que o UPS trabalhe online, que ele não vá para baterias por essa variação de tensão ou frequência. Isso é muito bom quando você vai pensar em termos de manutenção, em troca de baterias, tá? Reduzindo o seu custo de operação por problemas de energia. E como a eficiência desse equipamento também é muito alta, você tem menos perda, né, com equipamentos de menor eficiência energética. E como você tem um ar-condicionado de precisão, tudo 100% fechado, sua economia de energia, com sua parte de TI, é muito menor. O sistema de ar-condicionado, como eu já tinha comentado, a diferença de uma solução para outra é basicamente, você vai ter uma instalação de rede frigorígena para colocar a condensadora do lado externo. Com isso você aumenta a capacidade de uso dentro do seu rack. As duas soluções para melhorar a eficiência, reduzir o consumo de energia elétrica, são 100% fechadas, parte dianteira, parte traseira. Uma outra vantagem e uma patente requerida da Huawei é que essa solução, com 10% de carga, não gera condensação. Ou seja, você não vai ter condensação lá dentro. Você comprou uma solução para 6 kVA, 3,5 kW de ar-condicionado. Se você colocar lá 350 watts de operação, você não vai ter condensação. Essa porta dianteira não é uma porta de plástico, ela é uma porta de vidro. Porta traseira ela é metálica, 100% fechado, 100% isolado termicamente do ambiente externo. Então, com isso, você aumenta a eficiência da sua máquina de ar-condicionado, por quê? Não basta você isolar, né, fechar corredor quente e frio para essa solução. Além de isolar corredor quente e frio, você tem que garantir que a temperatura, a umidade do ambiente que ele está instalado não vão interferir na operação dentro do data center. Então, a solução de refrigeração da Huawei permite isso. Então, eu vou ter uma solução plug and play, que já vem com tudo preparado lá dentro, com 22 usos, é ligar na tomada, ativar, fazer a configuração aí dos seus equipamentos de TI e está rodando o seu micro data center. E uma outra, que não é plug and play, porque você tem que fazer uma instalação de rede frigorígena, muito semelhante à tubulação, a uma rede de split, mas, lógico, com todo o procedimento de vácuo, de pressurização, que tem que ser seguido para a correta operação desse tipo de equipamento. Tá? Quando nós vamos falar aí de gerenciamento, a solução da Huawei tem ali a placa de controle, né, a solução de controle, a controladora, que nós chamamos de ECC800.
Nessa controladora, você vai acessar ela, tá? Por um sistema Wi-Fi. Você tem um aplicativo que você baixa no seu celular, você pode gerenciar a solução, ou por Ethernet. Nesse controlador você pode colocar um sistema BMS, ele já vai estar interligado ao sistema de combate a incêndio, com UPS, leitura de temperatura e umidade, vazamento de líquidos, porque você tem uma máquina de ar, você pode ter uma geração de umidade, se está vazando, gotejando, porque essa condensação que pode ocorrer na serpentina, ela é retirada por um dreno, mas se chegar a obstruir, começar a ter um pouco mais de água ali vazar, eu detecto. Além do reconhecimento facial para abrir a porta do rack, se você colocou ele numa sala, quer ter mais segurança, você pode colocar um controle de acesso, que vai ser gerenciado por esse sistema, configurado por esse sistema. Ele pode ser só de cartão, só teclado, pode ser cartão e teclado, cartão, teclado e biometria. Você pode ter também, conectado nessa mesma solução, câmeras para verificar se alguém está chegando perto do rack, se não, filmar a porta de acesso ou outras câmeras interligadas ao sistema. E tudo isso gerenciado em um único software de gestão da Huawei. Você não precisa comprar um CAM, nada disso. Para aquele equipamento você já tem o software de gestão montado e pronto. Aliás, para 3 equipamentos, esse software já vem preparado. Quando você tem mais que 3 soluções FM500 ou FM800, aí você vai precisar ter o nosso DCIM, o nosso NetIQ, para monitorar todos em uma única tela. Tá? Qual é a vantagem disso? Você pode ter um único centro de controle e gestão de todos esses seus micro data centers. Então, se você tem uma empresa que tem várias lojas, vários escritórios, várias subsidiárias espalhadas pelo Brasil, pela América Latina, que seja, ou pelo mundo, em uma única tela do teu pessoal de TI, que faz todo o controle de toda a sua operação, você pode gerenciar 100% da sua infraestrutura montada de data center para cada uma dessas áreas em uma única tela. A solução de monitoramento da Huawei, além de promover isso, ela te promove um controle via equipamentos móveis, via celular, via tablet. Ou seja, teu funcionário de manutenção está na rua, você vai receber os informativos, vai verificar exatamente qual é o defeito da solução, vai saber exatamente qual é a peça que precisa ser trocada na sua solução, e você vai conseguir mandar uma pessoa fazer a manutenção já com a peça certa para resolver o problema. Por quê? O software do Huawei, com a inteligência artificial, com todo o processamento dela, vai conseguir identificar o local com falha, vai conseguir descobrir qual é a falha, vai te informar qual é a sua necessidade de troca por uma avaliação automática. Ou seja, aqueles experts de data center estão dentro do software com inteligência artificial da Huawei. E como nós conhecemos 100% dos nossos equipamentos, nós conseguimos determinar qual é a real falha. Com isso, o teu custo de manutenção, idas e vindas de pessoas para fazer uma manutenção no data center, vai ser reduzido a uma única visita já, com a peça certa e a pessoa certa, para arrumar o problema do seu micro data center. E quando você pensa isso em uma larga escala de manutenção, a sua redução de custo de manutenção é absurda. Você pode ter 60% de redução de custo de manutenção, somente com indas e vindas e mandar a peça errada para um único local. Outro ponto importante que a gente já comentou é a bateria de lítio da Huawei. Essa solução já vem com essa bateria de lítio da Huawei, é um designer diferente, porque ela é um UPS de menor capacidade. Então, em uma gaveta de 3 usos, você tem uma bateria de 100 Ah ou 50 Ah. Essa bateria é 100% gerenciável pela Huawei, pelo software de gestão da Huawei, e a redução de custos, né, de manutenção, de operação, relativo à bateria VRLA, a packs de bateria, é drástico quando você pensa em troca de bateria, manutenção, o risco de acidente em operação. Então, é uma vantagem a mais. Tá?
uma redução de custo interessante também utilizar as baterias de lítio da Huawei, que no caso, para essa solução, se chama Bustly, para fazer o controle e o fornecimento de energia. Além do que, né, é uma bateria de 3 Us, 1 hora de autonomia. Ou seja, a redução de espaço para baterias é enorme. Novamente, né, a comparação aí da solução. Então, quando você tem aí a parte de incêndio, você já vai ter o módulo de gestão de controle de incêndio, a linha de detecção por todo o rack. Então, essa linha de detecção ela vai circular todo o rack, captando aí o princípio de incêndio, fumaça, fogo, e a partir do momento que tem essa detecção, o sistema de combate a incêndio já vai ter informado o alarme, e se for necessário ele vai acionar o agente extintor, o FM200, dentro do rack e vai acabar o incêndio. Então, é uma solução completa, é uma solução precisa, é uma solução de rápida implementação e que tem uma vida de serviço longa, tanto dos equipamentos de infraestrutura incorporados lá dentro, como de suas baterias. É uma solução que você vai instalar, vai rodar e vai ter aí 10, 15 anos de operação sem se preocupar com o seu pequeno data center. E montado aí na menor solução em apenas um rack de 42 Us, 600 milímetros. Quando você tem a condensadora externa, você tem ali 1.350 de profundidade, quando não tem 1.100 de profundidade. Então, é uma solução rápida, prática de instalação e 100% gerenciável. Quando a gente fala aí de novo, né, porque aí você está falando, Marcos, você vai colocar uma bateria de lítio em um ambiente de um escritório, onde a pessoa que está lá, ou uma agência bancária que seja, não tem o mínimo conhecimento disso. Essa bateria de lítio realmente é segura? Sim, gente, ela realmente é segura. Alguns comparativos, né? A bateria de lítio, o modelo LFP hoje, ele é utilizado pelos maiores fabricantes, montadoras de equipamentos ou veículos com energia de baterias de lítio. Tá? O que garante a operação, o que garante confiabilidade. Tá? Outro ponto. Na montagem dessa gaveta de baterias, que é diferente daquele que a gente já conversou de UPS maiores, foram tomados alguns pontos importantes de segurança. Um deles, a montagem e conexão dessas baterias. A solução da Huawei, essa solda entre elementos, ela é feita por um laser. Os outros concorrentes utilizam parafusos, utilizam uma fita para fazer a montagem do banco. A Huawei não. Tá? Ela faz uma conexão com plástico isolante e uma solda laser entre os terminais, para garantir que você não vai ter problema, um princípio de incêndio na conexão física entre os elementos. Outro ponto muito importante é o quê? Quando você tem uma bateria de lítio, você tem que controlar a temperatura que está lá dentro. A Huawei controla essa temperatura em pontos pré-determinados e estudados, onde você tem que ter um controle mais preciso de temperatura, não como em outros fabricantes que dispõem sensores de temperatura lá dentro para pegar uma temperatura aleatória. Não, a Huawei determinou exatamente os pontos de controle de temperatura, por quê? Vocês lembram que eu tenho uma placa ali que faz todo o controle de carga, descarga, temperatura, tensão, corrente nessas baterias. Então, esse controle, temperatura, carga, descarga de cada um dos elementos é feito por uma solução de BMS, aonde eu consigo garantir que esse banco de baterias vai ter um controle preciso térmico da operação e que você não vai ter um risco de incêndio de alguma pessoa se machucar por causa das baterias que estão instaladas naquela loja, naquele seu escritório ou em uma agência bancária. Então, eu aumento a segurança do seu pessoal que trabalha naquele ambiente e a segurança do seu pessoal que faz manutenção, reduzindo riscos de acidentes. Quando vou falar também dos testes dessas baterias, que são feitas em outras condições, né? Os testes que eu tenho são mais de 50 testes críticos de segurança. Por quê? Quando você fala de um OPS de maior capacidade, você também tem os mesmos 50 testes.
Só que não dão um foco tão grande porque as pessoas que entram nesses ambientes têm estudos, têm uma capacidade técnica maior. Quando você vai para um ambiente onde você está instalando isso, em um escritório, em uma agência, onde as pessoas que estão ali no dia a dia não têm tanta capacidade técnica, nós temos que enfatizar alguns outros testes muito importantes, porque você não tem um controle efetivo do que existe ali. Então eu tenho o teste de curto-circuito aplicado, teste de perfuração, choque térmico dessas baterias, imersão do pack de baterias, poeira, spray de sal e mais vários outros testes para garantir que essa bateria instalada lá dentro da sua loja, dentro desse rack, não vai te trazer nenhum tipo de transtorno. Tanto a bateria, como o UPS, como o ar-condicionado. No caso de UPS, são mais de 180 testes feitos na solução para garantir a operação e a redução de risco e a segurança. No ar-condicionado, é a mesma coisa. Então, é uma solução segura, confiável. Aqui, novamente, nós vamos ter uma revalidação aí do teste de perfuração nas baterias, e aí a comprovação que a Huawei passou em vários testes, comparados com outros materiais, outros produtos de montagem das baterias de lítio, garantindo que a solução LFP da Huawei é uma solução estável, que não vai promover nem fogo, nem explosão. Se você verifica outras composições de bateria, você vai verificar que dependendo dos testes, temperaturas, a condição de incêndio é muito mais alta. Tá? Voltando agora para uma solução de data center, um nível acima em questão de potência e espaço, nós temos o FM800. O Fusion Model 800 é uma solução que nós podemos chegar hoje a 25 kW com as baterias VRLA, o PEX de bateria, e a 17 kW de potência real para carga de TI, tá ok? Com baterias de lítio. Uma solução também 100% gerenciável pela Huawei. Você tem várias configurações. Nesse equipamento, devido à potência, as máquinas de ar-condicionado são maiores. Você tem uma configuração que você pode fazer de redundância de UPS e ar-condicionado, ou seja, você pode colocar redundância de UPS N+1, 2N, você pode colocar redundância de ar-condicionado N+1, 2N, dentro desse data center, que é um data center já de maior capacidade, com maior quantidade de racks, mas como no FM500, no FM2000, 100% gerenciável, 100% controlado. Já temos diversas soluções instaladas no Brasil, no mundo, do FM800. Agora ela vem com reconhecimento facial para abrir a porta, então você pode escolher qual porta vai abrir. Então, você acessa a solução por reconhecimento facial, monitoramento, na tela de controle. Você vai poder escolher a porta do rack que você quer abrir, quem foi autorizado vai poder abrir, e ele vai abrir aquela porta que ele pediu para abrir no reconhecimento facial. Então você não vai precisar mais usar chave, senha, nada disso. Reconhecimento facial você vai abrir. E querendo ou não, é até um ponto importante, tanto no FM500 como no FM800, menor contato, né, com a solução para você abrir, fechar a porta, pegar a chave aqui, pegar cartão ali, né, é uma solução importante que garante maior segurança. O FM800, a máquina de ar é maior, tem maior capacidade. Quando a gente fala aí de linha frigorígena, é uma solução que pode chegar a 80 metros lineares de linha frigorígena. Você pode ter 30 metros em altura, né, separando a evaporadora da condensadora, isso verificando para cima, tá? Para baixo, né, um desnível aí de até 8 metros, sem problema nenhum para a operação. Tá? Até 30 metros de distância, ele já vem com gás refrigerante dentro da solução e já vem com óleo pré-colocado dentro da solução. Então, a uma linha de 30 metros, você não precisa colocar gás refrigerante R410, nem completar óleo, vai funcionar sem problema nenhum, que aí é um custo a menos até para a sua instalação, tá ok?
Quando você tem um aumento a mais de 30 metros, aí tem que fazer a compra aí do gás refrigerante. Mas até 30 metros você não precisa se preocupar com isso. A ideia também é mostrar para vocês a quantidade de racks e espaço físico. Como você tem o ar-condicionado, o PS, bateria, já tudo integrado na solução, você não precisa fazer aquela salinha elétrica do lado para colocar tudo isso. Tudo já está dentro do rack, tudo já está configurado lá dentro, o painel elétrico já está lá dentro, que garante para você controle total da operação, redução de espaço físico para a sua operação desse pequeno data center. Isso é muito importante quando você vai pensar em necessidade de espaço dentro do seu escritório, dentro da sua pequena empresa, dentro da sua operação. Você precisa de um espaço reduzido, onde você tem controle total de abertura e fechamento das portas do seu data center por reconhecimento facial. Se você quiser ter aquela salinha fechada, você pode ter também controle de acesso, câmeras, tudo isso. As configurações do FM800 são diversas. Você pode começar com um único rack, com 8,5 kW de potência, 24 usos disponível, sem redundância de ar-condicionado, sem redundância de UPS, e já colocar os seus ativos de TI lá com uma grande capacidade. Se você colocar ali o pack de baterias, tá? Você vai ter 21 US de disponibilidade, tá? 30 minutos de autonomia com a bateria de lítio. A partir daí você vai começando a ter as soluções onde você tem o PS redundante N+1 ou 2N, banco de baterias, ar-condicionado redundante, evoluindo as soluções. Você tem uma configuração onde os disjuntores de bateria, os disjuntores do painel elétrico são hot swap ou não, ok? Quando você tem a configuração hot swap, você tem toda a medição de cada um dos disjuntores, temperatura de conexão dos disjuntores, 100% gerenciável. Então tem diversas configurações. O bom dessa solução é que tempo de instalação muito curto, tanto para o FM500 como para o FM800, você não precisa ter uma sala com piso elevado, com condições especiais de instalação, você precisa somente de um espaço físico para colocar esses racks alinhados, ele já vem com uma estrutura preparada para você instalar toda a parte de cabeamento elétrico, cabeamento de dados, pela parte superior dos racks, as tubulações de ar-condicionado saem pela parte superior dos racks, então você não precisa de um piso elevado montado para fazer a instalação dessa solução, que reduz também os custos no momento de implementação de tudo isso. Você não precisa fazer um fechamento especial da sala por causa do ar-condicionado, por causa do sistema de combate a incêndio. Por quê? A solução já pode vir também do sistema de combate a incêndio, quando incorporado com baterias de lítio. Então você não precisa fazer nada mais, você precisa somente de um espaço para montar rack. O outro ponto que eu estava falando, né, o gerenciamento por web. A solução, tanto FM800 como 500, já vem com software incorporado, aonde você pode colocar 3 equipamentos nessa mesma tela e fazer a gestão dessa mesma tela remotamente. Mais que 3 equipamentos, aí tem que ser adquirido o NetI, com o nosso DCIM, para fazer esse monitoramento de todos os equipamentos que você tem instalados. Hoje, por exemplo, na América Latina, grandes clientes, eu tenho a Pemex, que é a petroleira do México, ela tem 80 soluções dessas. Eu tenho grandes bancos pelo mundo que utilizam essa solução nas agências, grandes supermercados no mundo que utilizam esse tipo de solução. Né? Só para vocês terem uma ideia, em um banco na China eu tenho mais de 5.000 unidades dessas instaladas, operando e sendo gerenciadas de uma única central de monitoramento. Então, é uma solução muito eficiente, muito confiável para ser utilizada por diversas empresas em diversas configurações diferentes. Outro ponto que eu estava comentando é condensação. O que acontece? Você tem um rack 100% fechado, que dependendo da condição interna de temperatura e umidade, e externa da temperatura e umidade, você pode ter gotículas de água sendo formadas dentro do rack. A Huawei patenteou uma solução desenvolvida por ela, tanto do equipamento de ar-condicionado, como controles através de software, que garante que com 10% de carga não vai ser gerada condensação dentro do rack de TI. E isso
é um ponto muito importante quando você está colocando ativos de TI. Se você tem alta umidade, você pode ter falha dos seus equipamentos, os equipamentos podem entrar em curto por causa da alta umidade. Então é um ponto muito importante quando você tem o fechamento dos racks. Por quê? Muitas vezes a pessoa compra um gabinete desse, pensando numa expansão futura, eu vou chegar aos 3,5 kW, hoje eu não chego, mas minha empresa vai crescer, eu vou chegar. Eu não uso os 15 kW que eu comprei, mas a minha empresa vai crescer e eu vou chegar a essa potência. Mas enquanto isso, a carga colocada dentro é muito inferior. E quando ela está a menos de 10%, a menos, na verdade, de 20% em várias soluções que tem no mercado, começa a gerar condensação, que é um problema gravíssimo dentro de um data center. A Huawei te garante que com 10% de carga, você não vai ter esse tipo de problema. Mais uma vez, a Huawei apresentando uma solução que é confiável e estável para sua instalação, para sua operação de pequenos, médios data centers. Como eu falei, a Huawei nessa solução preparou algo diferente, um diferencial importante, que é a abertura dos racks por meio de reconhecimento facial. Então, através da tela touch incorporada na solução, você pode acessar o software de gerenciamento e verificar com uma imagem 3D como é que está a operação de cada um dos racks de forma rápida e prática, verificar todos os alarmes, configuração, como é que estão os painéis, como está o PS, como é que está o ar-condicionado, como também selecionar as portas que você quer abrir. Inclusive, faço uma comparação aí com o próprio sistema da Huawei anterior, onde você tinha que colocar lá usuário e senha, digitar para acessar. Tá? Agora não. Isso é por reconhecimento facial. Então você não precisa passar chave, crachá, senha, nada disso. E como isso funciona? Tá? A gente já tem solução instalada no Brasil disso. Como eu falei, é uma solução 100% modular. A controladora consegue gerenciar toda a solução, tanto de câmera, se você quiser colocar controle de acesso na porta da sala que está essa solução instalada, é possível, temperatura e umidade, ar-condicionado, UPS, sistema de incêndio. Ele pode mandar SMS para telefone celular, se você colocar o chip dentro da solução, monitorar tudo isso por um aplicativo que você baixa aí da lojinha da Huawei, para fazer tudo isso. Tá? E aqui eu abro um data center por reconhecimento facial, instalado já aqui no Brasil. Se você vê a tela já de gerenciamento, eu vou estar abrindo todas as portas do data center. Automaticamente por reconhecimento facial também. Ele informa, como eu mandei abrir todas, né, que vai abrir a porta dianteira, traseira, para as pessoas tomarem cuidado. E aí começa a abertura automática de todas as portas frontais e traseiras do data center. Aí estava ainda no momento final de configuração. Então as portas ali ainda estão com a proteção de plástico, as portas de vidro. Tá? Então, como você pode ver, é uma solução realmente que funciona, prática, que opera para você poder fazer o gerenciamento, a abertura de porta do seu data center, sem precisar de chave, de nada disso, e com completa segurança. Por quê? É uma solução de reconhecimento facial, reconhecimento 3D, tá? Que vai garantir a operação sem problemas, sem falhas. E aí, os lançamentos aí das soluções com baterias de lítio, tá ok? A partir aí do próximo junho, 30 de junho, vão estar lançadas as soluções com máquina de ar-condicionado, sem máquina de condensador externa, a partir de 30 de julho. A máquina FM500 com condensadora vai ser liberada no Brasil junto com a sem condensadora a partir de 30 de junho, como também o FM800 que chega a 17 kW com baterias de lítio. Então aí, dentro aí dos próximos 20 e poucos dias, você já vai poder adquirir essa solução da Huawei, fornecer para os seus clientes com total segurança, confiabilidade na operação do seu data center. Novamente, estou à disposição na Huawei para ajudar os parceiros em qualquer dúvida, para tirar dúvida dos clientes que tenham sobre essa solução, forma de instalar, como dar manutenção.
Obrigado pela atenção de vocês em mais esse dia e mais essa 1 hora aí de apresentação sobre soluções da Huawei para o seu data center.